Meu nome é Túlio e essa aqui é a minha história de como eu consegui faturar o meu primeiro milhão com e-commerce de moda com apenas 23 anos de idade. Bom, para vocês entenderem essa história e como eu cheguei até aqui, toda a minha jornada, eu preciso voltar lá pro começo, quando tudo começou. Eu fui nascido e criado em Cuiabá, Mato Grosso, que apesar de ser capital de Mato Grosso, era uma cidade muito do interior. E eu passei e vivi minha vida lá até meus 16 anos de idade, mais ou menos. Eu lembro que até os meus 12, 13 anos eu era uma pessoa muito fechada. Eu acho que eu tinha muito medo de julgamento das pessoas, então eu tinha poucos amigos. Meus amigos eram amigos verdadeiros, mas eu não era uma pessoa muito socializável, assim, de ter vários amigos, incluir em vários grupos de pessoas. E aí quando eu fui pro ensino médio, eu acho que com amadurecimento também, eu comecei a perceber que não tinha por que eu ter aquele medo de julgamento das pessoas. E aí no ensino médio eu me tornei uma pessoa um pouco mais aberta. E isso me fez ter várias novas amizades, e essas amizades elas viajavam desde o grupo dos nerds até o grupo dos mais populares da escola. Eu conseguia conversar com todo mundo. E uma coisa que me frustrava era que eu via que a maioria das pessoas já tinham mais ou menos um plano para a vida delas. Algumas queriam ser médicas, algumas queriam ser advogadas, cada um já tinha mais ou menos ideia do que queria fazer da vida, e eu não fazia a mínima ideia do que eu queria fazer. A única coisa que eu lembro é que minha mãe sempre falava pra mim que apesar de qualquer decisão que eu tiver de trabalho na minha vida, eu poderia ter sucesso se eu fizesse aquilo que eu gostava de fazer e se eu fizesse aquilo que eu amava. Porque eu ia me dedicar de verdade, eu ia fazer as coisas acontecerem, até se eu vendesse picolé, eu lembro que ela falava isso, até se eu vendesse picolé, eu poderia ter sucesso se eu gostasse de fazer aquilo. Eu acho que isso daí foi uma coisa que quebrou muita crença na minha vida. Eu acho que isso foi o principal, assim, pra eu poder ter coragem de fazer tudo que eu tenho pra fazer hoje, porque eu acho que eu fui sendo criado dessa forma, mais aberto e mais livre pra você escolher o que você quer. A gente tem coragem de fazer mais coisas. Mas por que eu tô falando isso? Você vai entender. Quando eu tinha uns 16 anos de idade, na época que eu saí de Cuiabá, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. E eu fui morar em Michigan, nos Estados Unidos, em uma cidade de 2.000 habitantes. Eu saí de uma capital de um estado, uma cidade de 2.000 habitantes, no meio de Michigan, sem nada, era uma cidade praticamente só de fazendeiro. E eu fui morar um ano lá, dos meus 16 até os meus 17 anos, eu morei nos Estados Unidos, para ter essa oportunidade de ter novas experiências. Só que eu fui pra lá, eu não sabia nada de inglês. Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu lembro que o primeiro mês eu falava com as pessoas literalmente pegando no Google Tradutor. Eu entregava o Google Tradutor pra pessoa, a pessoa escrevia o que ela queria falar pra mim, eu lia, eu escrevia o que eu queria falar pra ela, entregava pra ela, ela lia. E a minha comunicação era desse jeito. O primeiro mês inteiro foi assim, eu era o único brasileiro e a única pessoa que falava português na cidade. Ou seja, eu tinha que aprender a me virar. O primeiro mês foi assim, o segundo mês foi melhorando um pouquinho, o terceiro. E ali até o final do meu intercâmbio, desse um ano, eu já tava falando bem, já tava falando normalmente com qualquer pessoa. E aí já vai a primeira lição da história. Tudo que a gente começa na vida, a gente começa no começo, sempre é difícil. Sempre vai ser uma luta, sempre vai ser muito difícil de você começar a pegar o jeito das coisas. Mas se você tiver persistência suficiente e tempo naquilo, tudo vai ficar fácil no final. Hoje eu só consigo falar inglês porque eu me dediquei nessa época, eu não tinha outra opção, a não ser aprender a falar inglês. Então, tudo na vida começa difícil. Continua persistindo que você vai conseguir chegar lá. E outra coisa que eu sou muito grato desse período que eu passei nos Estados Unidos foi que, por eu estar muito sozinho lá, por eu ser o único brasileiro, eu tinha muito tempo pra mim, muito tempo pra pensar, muito tempo pra poder refletir. E nesse tempo que eu tava no intercâmbio, eu descobri uma paixão por sneakers, por tênis, no geral. Eu ficava o dia inteiro no YouTube ali assistindo vídeo, e foi quando eu descobri que eu realmente gostava daquilo. Então, quando terminou o meu intercâmbio, além de ter aprendido a falar inglês, eu descobri essa paixão, eu voltei pro Brasil com 3 coisas decididas na minha mente. A primeira coisa é que eu não iria mais morar em Cuiabá, eu ia sair de lá. A segunda coisa era que eu era apaixonado por tênis e eu queria trabalhar com revenda de tênis. E a terceira coisa é que eu ia fazer faculdade de moda. Então, com 17 anos, eu vim sozinho pra São Paulo. Só eu e Deus aqui pra São Paulo, sem saber muito o que eu queria fazer, assim, como fazer isso, coisas desse tipo, só com essas decisões tomadas. E eu cheguei aqui pra poder fazer a faculdade, e eu lembro que eu guardei um dinheirinho no meu intercâmbio, que dava pra comprar meus primeiros tênis ali pra começar a revender. Eu achava que era só chegar aqui, comprar um tênis, e eu conseguia revender já. Só que a parte de comprar não é fácil assim essa história. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu passei vários e vários meses tentando comprar o meu primeiro tênis. Eu ia pra fila de madrugada, eu dormia literalmente na rua, na porta da loja, junto com outros resellers, pra ver se a gente conseguia pegar o tênis quando a loja abria, porque era extremamente limitado. Então assim, quando abria a loja já tinha uma fila de 100 pessoas. E aí todas as vezes eu me ferrava. Teve uma vez que eu dormi no Shopping Morumbi, na porta do Shopping Morumbi, esperando ele abrir pra eu conseguir comprar o tênis, e quando eu entrei lá dentro, já tinham
comprado o tênis, já tinha esgotado antes de eu conseguir chegar. Então foram várias coisas assim que aconteceram no meio do caminho, que eu poderia ter desistido de continuar nesse mercado, mas eu fui persistindo até que um dia eu consegui comprar meu primeiro tênis. E aí depois eu comprar meu primeiro tênis, as coisas começaram a ficar mais fáceil porque eu entendi como funcionava o jogo. Então eu comecei a comprar meu segundo tênis, meu terceiro, fui revendendo. E aí eu falei, não, agora chegou a hora da gente profissionalizar as coisas, vamos fazer tudo do jeito certo. Decidi montar a minha loja no Instagram para poder revender. E eu dei um nome de nada mais, nada menos do que Old Peace Zone. Às vezes nem eu consigo pronunciar esse nome, mas na época era o que eu tinha de ideia. A gente criou essa loja. Eu pensei, cara, qual que pode ser o meu diferencial? Já que tem outras lojas no mercado, vamos pensar em uma coisa que vai fazer as pessoas identificarem a minha de primeira. E aí eu pensei em fazer ela numa cor roxa, extremamente roxa, o roxo mais chamativo que dava. Então a identidade inteira da loja era roxa. Eu comprei um tapete roxo para poder tirar as fotos em cima. Era um tapete que simulava a grama, só que a grama era roxa. E eu tirava a foto dos produtos em cima. E as fotos ficavam horríveis. O produto ficava meio roxo porque o tapete era muito forte a cor. Nada dava certo. Mas eu achava ali na época que tava abalando. E aquilo ali era o caminho. E eu comecei dessa forma. Comecei com o que eu tinha. E essa aqui já é mais uma lição. Começa com o que você tem e dá o seu melhor. Foi assim que eu comecei no começo e foi todos os dias tentando melhorar as fotos, aprendendo um pouquinho sobre luz. As coisas começaram a ficar melhor. E aí eu lembro que eu ficava vendo muita referência de outras lojas grandes já. E eu via que as fotos dela eram mais profissionais. Então eu falei, cara, já tenho a loja, já tenho as fotos, profissionalizar isso aqui ainda mais. E aí eu fui atrás de um fotógrafo, que inclusive é o mesmo fotógrafo que eu tenho hoje na minha loja atual, na Sync. E aí eu fui atrás dele, ele também estava no começo da carreira dele lá com fotografia. E aí a gente começou a tirar fotos, a gente refez todo o feed e a loja já começou a ficar um pouco melhor. Vou até deixar as imagens passando aqui do lado para você ver a comparação de como ficou depois que eu melhorei as fotos. E aí as coisas começaram a rodar, as coisas começaram a dar certo dessa forma, comecei a vender um pouco mais, comecei a ter clientes. E o mais legal é que assim, mesmo não sendo uma loja grande, os clientes começavam a comprar novamente. Muito por conta do atendimento mesmo, por ter aquele contato próximo comigo, eu conseguia atender bem a pessoa, fazer uma entrega rápida, chegava rápido na casa das pessoas, as pessoas continuavam comprando comigo. Então eu comecei a formar minha primeira carteira de clientes. E isso ajudou a loja a crescer bastante. Mas naquela época eu não sabia nada de finanças, nada de financeiro da loja. Se eu comprasse um tênis por 2.000 e eu vendesse ele por 3.000, eu achava que 1.000 era lucro, 2.000 era o dinheiro da loja, então 1.000 eu já pegava pra mim, já gastava esse dinheiro e aí eu não ganhava nada, não conseguia ter constância de crescimento. Mas isso daí a gente vai aprendendo com o tempo. Bom, passou dessa fase aí, ali no meio de 2021, eu percebi que esse mercado tava começando a ficar saturado. No meio de 2021 não, no começo de 2021 tava começando a ficar saturado. Já começou aquele boom das lojinhas de sneakers. Então todo mundo tinha um amigo na faculdade, por exemplo, na escola, que tinha uma lojinha de revenda. Esse daí era o boom da época, todo mundo queria revender, ganhar dinheiro, eu via que era um mercado lucrativo, então todo mundo queria entrar. Eu falei, cara, isso aqui uma hora vai acabar. E aí foi quando eu falei, eu preciso criar alguma coisa, um diferencial muito grande, que vai fazer as pessoas comprarem comigo e não com essas outras pessoas. Foi quando eu tive a ideia de largar tudo e ir para os Estados Unidos, me tornar personal shopper lá. Lá nos Estados Unidos eu teria a fonte de tudo, eu estaria do lado das lojas, do lado de tudo que estava acontecendo. E era só eu entrar lá, mostrar os produtos, as pessoas compravam de mim, eu comprava da loja e enviava pro Brasil. O plano era perfeito. E realmente eu ainda acredito que era perfeito, né? Eu entrei lá nos Estados Unidos, falei, cara, vamos fazer as coisas acontecer. Quando eu cheguei lá, obviamente, ainda não conseguia me sustentar só com isso. Tudo era em dólar, o dólar tava caro, então eu tinha que arranjar outras formas de me sustentar. Foi quando eu consegui trabalhar como churrasqueiro nos finais de semana, como churrasqueiro brasileiro mesmo, trazendo aquele barbecue raiz dos Estados Unidos e não aquela coisa horrorosa que eles fazem lá. Então nos finais de semana eu trabalhava de churrasqueiro para poder conseguir uma grana maior. Eu trabalhava como entrega num DoorDash, que é um aplicativo parecido com o Uber Eats ali, parecido com o iFood, só que americano, então eu fazia entrega durante os dias também para poder conseguir uma renda extra, enquanto as coisas não estavam rodando. Quando as coisas começaram a dar certo, eu comecei a receber as primeiras encomendas, o pessoal começou a mandar pedido lá para casa para eu só redirecionar pro Brasil, eu comecei a comprar nas lojas, as coisas começaram a dar certo. Comecei a me sustentar com isso, quando eu recebi a belíssima notícia de que o meu visto não deu certo e que ia demorar muito mais tempo do que eu esperava. Então, automaticamente, depois de meses estruturando esse novo projeto, eu ia ter que desistir de tudo de novo. E aquela notícia veio como um choque pra mim. Na época eu lembro que eu fiquei no carro assim, literalmente chorando a madrugada inteira, sem saber o que fazer da minha vida. A primeira loja eu tinha acabado com ela pra poder virar personal shopper. Quando a coisa começou a dar certo, eu ia ter que acabar de novo pra poder voltar pro Brasil. Falei, cara, não é possível que isso tá acontecendo comigo de novo. E aí eu lembro que eu só chorava sem saber o que fazer, mas aquele choro ali durou uma noite. No dia seguinte eu acordei já com o pensamento, o que eu posso fazer para que as coisas voltem a dar certo pra mim. Já que ficar nos Estados Unidos não era mais uma escolha, eu preciso voltar pro Brasil com uma grande ideia.
ideia e com algo que pode revolucionar o mercado lá. E foi quando eu percebi que o mercado nacional de moda estava começando a engrenar aqui no Brasil. As marcas começaram a dar certo, as marcas começaram a crescer, começaram a ter fãs de verdade. Eu falei, cara, e se eu juntasse tudo que eu aprendi aqui nos Estados Unidos nesse tempo, tudo que as lojas fazem lá, tudo que eles já fazem como pós-venda, como atendimento, como posicionamento no Instagram, nas redes sociais, em tudo, e trouxesse isso pro Brasil e criasse algo único. Aí foi quando eu fui atrás de concorrentes para ver como eles estavam fazendo aqui no Brasil. E eu vi que ele tinha um buraco que eu poderia entrar, justamente com um posicionamento diferente. Foi quando eu voltei pro Brasil com a ideia de criar assim. Só que quando eu voltei, ela não chamava assim, que eu não tinha ideia do nome, eu só tinha ideia do projeto. E eu voltei com uma grana para poder aplicar nisso daí. E eu dei all-in total em tudo que eu tinha para poder fazer as coisas acontecer. Eu aluguei uma sala, logo quando eu cheguei aqui, eu já aluguei uma sala, falei, agora vai ter um escritório. Vamos atrás de pessoas para trabalhar junto comigo. Vamos atrás de uma identidade legal, de um designer bom para poder fazer essa identidade acontecer, de um site que realmente seja diferente dos outros sites, que seja muito melhor do que eles. Então eu fui atrás de tudo isso justamente pelo tempo que eu passei nos Estados Unidos. Justamente pelas coisas que eu passei por lá, eu consegui ter todo esse conhecimento que eu trouxe pra cá. Foi quando eu criei assim, e eu lembro que eu aluguei em agosto a sala, a gente começou a fazer identidade em agosto também. O site era pra lançar em novembro, e a gente passou agosto, setembro, outubro, tudo estruturando ali, entrando em contato com as marcas. Eu consegui trazer as melhores marcas logo de início já pra assim, por conta desse posicionamento que a gente tinha criado. E aí quando chegou ali na hora de lançar o site em novembro, o cara falou que o site estava atrasado. Aí passou novembro, passou dezembro, janeiro, fevereiro, março. E a gente foi lançar o site dia 13 de abril. Quase um ano, mais de 6 meses depois do que eu aluguei a loja. Quase um ano que eu tava alugando aquele espaço, aquele escritório, pagando aluguel. Só aí foi metade de todo aquele dinheiro que eu tinha guardado e investido. 25% foi pra reforma ainda. E a gente tinha sobrado literalmente 25% que dava só pra comprar as roupas pra poder fazer a loja começar a virar. Então assim, de novo, voltei dos Estados Unidos por conta de um problema. Comecei assim, que com tudo dando certo. E na hora de lançar, a gente já ia lançar meio que falido. Cara, desespero que bateu em mim na hora ali foi inexplicável. Não sabia o que fazer, não sabia o que eu podia escolher ali, como sair dessa situação. Mas a gente lançou com o que tinha, lançou com pouco produto. Era uma época também que não era uma época legal de venda, porque as marcas não estavam lançando naquela época. Então todo produto que a gente pegou já era produto que já tinha lançado antes, então isso dificultou ainda mais no começo. Os primeiros meses ali teve faturamento meio baixo, foi crescendo. Ali no terceiro, no quarto mês começou a ter um pouquinho de faturamento, mas ainda não pagava tudo que a gente estava gastando para manter a loja. A gente até teve que fazer ali uma mudança de escritório, que eu tinha pegado um escritório que era melhor do que deveria, e aí eu tive que voltar para escritório menor, justamente para conseguir manter todo esse fluxo de caixa rodando e assim que crescendo. E foi assim, mês a mês, a gente começou a crescer, a gente começou a crescer, a gente começou a crescer. Era mais clientes, o pessoal gostava da experiência, era uma experiência que eles não viam aqui no Brasil. Gostava, comprava de novo, indicava para os amigos e tudo mais, e aí começou a virar uma bola de neve, a gente crescendo, crescendo, crescendo. E aí agora, no começo de 2024, a gente tá do jeito que a gente tá. Mas tudo isso foi fruto de muitos anos, mais de 5 anos. Eu empreendo desde 2018 nesse mercado. Já tive 3 lojas diferentes para poder chegar na 5. Já quase quebrei algumas vezes, várias vezes entrei de cabeça em projeto e na hora que começou a dar certo eu saía e pensava em fazer o melhor. Foram várias coisas que aconteceram nesse meio tempo, mas várias coisas que se não tivessem acontecido eu não estaria. Se eu não tivesse quase quebrado financeiramente lá no início, eu não saberia administrar o dinheiro agora. Se eu não tivesse tirado as piores fotos que o Instagram de moda já viu, eu não teria aprendido como é para tirar as fotos de verdade, não teria aprendido a me posicionar online, não teria aprendido nada disso. Se eu não vendesse quase nada pela DM do Instagram, eu não teria aprendido que o real jeito certo de vender é por site. Uma coisa levou a outra. E se eu não tivesse ido aos Estados Unidos, ter gastado muito dinheiro lá e ter perdido tudo para poder voltar pro Brasil com quase nada e criar assim, eu também não teria aprendido como as lojas funcionavam lá. Eu não teria tido essa história. Então, tudo na vida acontece por um motivo. Tudo na vida tem uma razão para acontecer. Eu acredito muito que não existe derrota na vida, existe vitória e existe aprendizado. Cada situação ruim que você passou na sua vida serve de aprendizado para você nunca mais fazer aquilo e voltar para aquela situação. Pare de levar a vida como, eu perdi, não aconteceu da forma que eu queria. Aconteceu da forma que deveria ter acontecido, sempre. Por todos esses tombos, por todos esses desertos que eu passei no meio do caminho, tudo valeu a pena no final para chegar onde a gente chegou hoje. Então assim, se eu pudesse deixar uma frase para você, é que até se você for um picolezeiro, você consegue ter resultado. Se você fizer as coisas com amor e se você fizer as coisas com excelência. Eu não tô falando perfeição, tô falando excelência. É você dar o seu melhor todos os dias para fazer aquilo ali acontecer. Essa aqui é a minha história, esse aqui foi o jeito que eu comecei e o que me fez chegar até aqui hoje. Se você gostou desse vídeo, se você se identificou com a história, curte esse vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.